Los Angeles, a cidade dos anjos, está em chamas. O que antes era um paraíso de palmeiras e praias ensolaradas, agora é um cenário apocalíptico. Um brilho carmesim pinta o céu noturno, transformando a cidade em uma visão infernal. Um testemunho aterrador do inferno que graça pela paisagem, consumindo tudo em seu caminho. O ar é denso de fumo, uma lembrança sufocante da devastação. Respirar se torna um desafio, e a visibilidade é quase nula. Esta não é uma cena de um filme de catástrofe, é a realidade brutal que os moradores de Los Angeles enfrentam diariamente. Isto é Los Angeles em 2025, uma cidade marcada pelo fogo, onde cada esquina conta uma história de perda. Das icônicas colinas de Hollywood aos abastados enclaves de Pacific Palisades, as chamas deixaram um rasto de destruição. Nenhuma área foi poupada. Casas, empresas, sonhos, tudo reduzido a cinzas. O que levou anos para ser construído, foi destruído em questão de horas. O número de vítimas humanas está a aumentar, um triste lembrete da ferocidade dos incêndios. Famílias inteiras são forçadas a abandonar suas casas. Os bombeiros, essas almas corajosas na linha da frente, travam uma batalha desesperada contra um inimigo implacável. Cada dia é uma luta pela sobrevivência. Mas os incêndios, alimentados por condições de seca e atiçados pelos ventos de Santa Ana, são implacáveis. A natureza parece conspirar contra a cidade. Esta é uma história de devastação e perda, mas também de resiliência e esperança. Comunidades se unem para reconstruir o que foi perdido. Esta é uma história sobre a capacidade do espírito humano de resistir, mesmo perante uma tragédia inimaginável. A força e a determinação das pessoas são um farol de esperança em tempos sombrios. Pacific Palisades, um paraíso de tranquilidade aninhado entre o Oceano Pacífico e as montanhas de Santa Mônica, tornou-se um símbolo da fúria indiscriminada dos incêndios. Este bairro pitoresco, conhecido pelas suas vistas deslumbrantes e ambiente sereno, foi subitamente transformado por um desastre natural que ninguém poderia prever. Outrora um refúgio de casas luxuosas e relvados cuidados, agora assemelha-se a uma zona de guerra. As ruas, antes cheias de vida e cor, estão agora cobertas de cinzas e destroços, um testemunho silencioso da devastação que ocorreu. As lojas e restaurantes sofisticados que ladeavam a Sunset Boulevard desapareceram, reduzidos a escombros fumegantes. Estes estabelecimentos, que eram o coração pulsante da comunidade, agora não passam de memórias carbonizadas. Casas, algumas no valor de milhões, foram devoradas pelas chamas. Residências que abrigavam famílias e guardavam memórias preciosas, foram reduzidas a nada em questão de horas. O ar é pesado com o cheiro a fumo e o odor acre de madeira queimada. A densa nuvem de fumo que paira sobre a área é um lembrete constante da destruição que se abateu sobre esta comunidade. Os moradores, muitos dos quais fugiram apenas com a roupa que tinham no corpo, ficam a lidar com a perda inimaginável. A evacuação foi caótica, com famílias separadas e pessoas a tentar salvar o que podiam no meio do pânico. As suas histórias são de partir o coração. Perdemos tudo, diz uma mulher em lágrimas, agarrada a um álbum de fotos salvo dos destroços. Cada objeto recuperado dos escombros é um pedaço de vida que tentam desesperadamente manter. A nossa casa, as nossas memórias, tudo se foi. O que resta são apenas cinzas e lembranças do que um dia foi um lugar cheio de vida e amor. A devastação estende-se muito além de Pacific Palisades. Nas colinas de Hollywood, as chamas queimaram as encostas, ameaçando o icônico letreiro de Hollywood. O Getty Center, um museu de arte mundialmente famoso, escapou por pouco ao inferno. Por toda a cidade, os bairros estão em alerta, preparando-se para o pior. Ordens de evacuação estão em vigor para milhares de residentes. Os mais sortudos encontram refúgio com a família e amigos. Outros amontoam-se em abrigos, com os rostos marcados pelo medo e pela incerteza. O impacto econômico é impressionante. As empresas estão fechadas, o turismo parou, e o custo da reconstrução será astronômico. Los Angeles, uma cidade conhecida pelo seu glamour e resiliência, enfrenta o seu maior desafio até agora. Os ventos de Santa Ana,
aquelas rajadas infames que descem do deserto, são um dos principais culpados pelos incêndios florestais de Los Angeles. Estes ventos secos e quentes, por vezes atingindo a força de um furacão, transformam a paisagem já seca num barril de pólvora. Os ventos transportam brasas por quilômetros, incendiando focos de incêndio e espalhando o inferno com uma velocidade aterradora. Os bombeiros, lutando contra a fadiga e o desespero, travam uma batalha perdida contra um inimigo invisível. É como tentar apagar um incêndio com uma mangueira de jardim, diz um bombeiro exausto. Os ventos são demasiado fortes. Seção 5. As garras do clima. Um prenúncio dos incêndios que virão. Embora os ventos de Santa Ana sejam um fator que contribui, a causa subjacente destes incêndios devastadores é a mudança climática. Anos de seca, juntamente com o aumento das temperaturas, transformaram as florestas e pastagens da Califórnia em combustível seco. O estado está a atravessar a pior seca da sua história, e a época dos incêndios, outrora um ciclo previsível, agora parece durar todo o ano. À medida que as temperaturas continuam a subir, é provável que estes eventos extremos de incêndio se tornem mais frequentes e mais intensos. Os incêndios florestais de Los Angeles são um claro lembrete da necessidade urgente de abordar a mudança climática. O futuro da Califórnia e de facto do planeta depende disso. Seção 6. Caixa de fósforos. Política. A controvérsia. Incendeia-se no meio das cinzas. À medida que as chamas lavram, também lavra uma tempestade política. As chamas não só consomem a vegetação, mas também alimentam um debate fervoroso sobre a gestão dos recursos naturais e a preparação para desastres. Os críticos culpam a liderança democrata do Estado por má gestão dos recursos florestais e por não se preparar adequadamente para a época dos incêndios. Eles argumentam que a falta de medidas preventivas e a má administração contribuíram para a gravidade dos incêndios. O ex-presidente Donald Trump, que nunca perde uma oportunidade de dar a sua opinião, recorreu às redes sociais, culpando a má gestão florestal da Califórnia pelo desastre. Em seus discursos e tweets, ele frequentemente destaca o que considera ser uma falha sistêmica na administração estadual. O governador Gavin Newsom, enfrentando a sua própria cota de críticas, respondeu, acusando os seus opositores de fazer política com uma tragédia. Ele defende as ações do seu governo e sublinha os esforços contínuos para combater os incêndios e mitigar os danos. Ele aponta o dedo ao papel das mudanças climáticas, argumentando que o Estado enfrenta desafios sem precedentes. Newsom insiste que as condições climáticas extremas, exacerbadas pelo aquecimento global, são os verdadeiros culpados pela intensidade e frequência dos incêndios. No meio das acusações e disputas partidárias, uma coisa é clara: as consequências políticas dos incêndios florestais de Los Angeles serão provavelmente tão acesas como os próprios incêndios. A discussão sobre quem é o verdadeiro culpado continua, enquanto o Estado luta para se recuperar das cinzas. Seção 7. Histórias de perda. Contos de resiliência. Perante uma devastação tão generalizada, são as histórias de resiliência humana, que oferecem um raio de esperança. Vizinhos a ajudar vizinhos, estranhos a oferecer conforto àqueles que perderam tudo. Um jovem casal, com a sua casa reduzida a cinzas, encontra consolo no facto de terem escapado com vida e com o seu cão. Um grupo de voluntários trabalha incansavelmente, fornecendo comida, água e roupa aos evacuados. Estes atos de bondade, pequenos mas significativos, são um testemunho do espírito humano duradouro. Lembram-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança. Seção 8. Um longo caminho para a recuperação. Reconstruindo vidas e paisagens. Os incêndios podem estar a diminuir, mas o caminho para a recuperação será longo e árduo. Os danos físicos são impressionantes, mas o impacto emocional sobre aqueles que perderam entes queridos, casas e meios de subsistência é imensurável. O processo de reconstrução será lento e doloroso, mas no meio das cinzas há sinais de esperança. As comunidades estão a unir-se, oferecendo apoio e assistência aos necessitados. O espírito de resiliência, tão evidente após este desastre, será crucial nos meses e anos que se seguem. Los Angeles, uma cidade que já conheceu a sua quota de adversidades, irá erguer-se novamente.
Secção 9. A nossa responsabilidade compartilhada. Um apelo à ação. Os incêndios florestais de Los Angeles são um alerta, um claro lembrete das consequências devastadoras das mudanças climáticas. Este não é apenas um problema da Califórnia. É uma crise global que exige ação urgente. Não podemos mais ignorar os avisos. Devemos agir agora para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, investir em energias renováveis e proteger as nossas florestas. O futuro do nosso planeta depende disso. Devemos também unir-nos como nação para apoiar aqueles que foram afetados por estes incêndios devastadores. Doe a organizações de ajuda humanitária. Seja voluntário e ofereça palavras de conforto e encorajamento. O caminho a seguir será desafiante, mas juntos, podemos reconstruir vidas e comunidades. Podemos sair desta tragédia mais fortes e mais resilientes do que nunca.